Olá, sejam bem-vindos ao IH Talks. Eu sou Camila Pérez e estamos abrindo a terceira temporada do nosso podcast. Muito felizes, pois teremos grandes convidados com histórias inspiradoras, propósito e superação. E antes de apresentar a nossa convidada que vai abrir essa temporada, uma convidada muito especial para mim, gostaria de te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização, curtir e compartilhar esse episódio com quem você acha que vai gostar. Bom, ela é atriz, natural de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, conhecida nacionalmente e agora até internacionalmente, muitas histórias, muitas peças, trabalhos, televisão, cinema, está aí no elenco do Agente Secreto, que foi indicado, tem 4 indicações para o Oscar de 2026, tenho certeza que vocês já devem desconfiar de quem eu estou falando. Por favor, chega para cá, Suzy Lopes! Sim, tem uma risada inconfundível. Boa tarde. Seja bem-vinda. Vamos embora. Suzy Lopes, que prazer ter você aqui com a gente. Você que já foi uma das primeiras, Suzy foi uma das primeiras atrizes a pisar no nosso palco quando a casa ainda nem estava aberta. Lembra? Lembro, claro. Eu vim acompanhar. Acho que Paulo pisou antes de mim como artista, assim, para se apresentar, né? Sim. Paulo primeiro, eu vim acompanhar Paulo e depois eu vim. Veio eu própria vim. Pra fazer, mas a atriz foi a primeira. Sim, Mulher. sim. Fui a primeira. Isso. Prazer enorme ter você aqui de volta no nosso palco, na nossa casa. E queria saber. Eu já vi muitas entrevistas suas contando que seu começo no teatro, na verdade, foi sua mãe quem te inscreveu numa aula de teatro, não foi isso? Aham. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho dessa Suzy aí, desse tempo, do teu contexto familiar, como é que era a Suzy lá em Cajazeiras. Antes de fazer teatro? Antes de fazer teatro. Eu acabei de chegar de lá, né? Porque eu venho passar as férias aqui. Muito feliz também de estar aqui com você. Você é uma artista que eu tenho muita admiração e muita alegria em ser sua amiga. Obrigada. Porque é bom demais admirar os amigos e as amigas das pessoas que a gente pode pegar na mão. Sim, com certeza. Obrigada. Voltando, eu nasci em Cajazeiras, mas parte da minha infância, nasci em Cajazeiras, que é esse celeiro, né? Tem Marcela Cartacho, Buda Lira, Soia Lira, Nanego Lira, Tardelli Lima, Eliezer, enfim, uma quantidade enorme de artistas que vêm de Cajazeiras. Mas eu não faço parte desses artistas que vivenciaram a arte em Cajazeiras, né? Sim. Porque minha família é do Ceará, e minha mãe morava em Cajazeiras, por isso que eu nasci em Cajazeiras, então eu passei parte da minha infância em Baixio. E eu acabei de voltar de Baixio, não é de Cajazeiras, quando eu fui lá, mas acabei de voltar de Baixio. E Baixio é uma cidade muito pequena. Eu lembro, inclusive, quando eu fiz Bacurau, eu fiquei muito emocionada, porque eu lembrei que quando eu era criança, eu acho que eu tinha, 9 anos, teve uma festa na cidade, porque Baixio tinha estado no mapa do Ceará. E Bacurau, a cidade some do mapa, né? Sim. Então eu lembro que eu estava filmando Bacurau quando eu me emocionei, quando eu lembrei disso, né? E aí eu estava em Baixio agora, e chegar em Baixio, assim, me sentindo Tieta, né? Voltando para a terra, voltando para a Grécia. Fiz até uma story com a música de Tieta, ninguém entendeu, mas eu fiz. Mas Baixio é realmente o lugar que nasce a artista, embora eu não tenha a menor ideia. Mas foi lá no lugar, no centro, né, da cidade, que tinha um centro artístico, um centro cultural. E era um show de dublagens. Aí tinha a Xuxa, tinha Mara Maravilha, tinha várias coisas. E eu era Paquita da Xuxa. E aí eu tava lá em Baixio e todos esse filmes passando na minha cabeça. E aí eu fui Aí eu virei pra minha tia e falei, eu quero ver Lídia, que era a diretora do Febem Show, desse lugar onde a gente fazia esse show. E aí a gente foi na casa de Lídia, sem dizer, né? Embora ela já devia saber que eu estava na cidade, porque é uma cidade muito pequena, então já devia ter rolado, né? Com certeza.
E aí, quando eu entrei na casa de Lídia, foi um momento muito emocionante. Ela se emocionou, chorou, não sei o que, não sei o que. E a gente ficou conversando e ela olhou para mim e disse, olha, primeira vez que eu te vi na Globo, primeira vez que eu te vi na televisão, eu lembrei de coisa que você falava quando você era criança. Eu não lembro disso, acredito que ela não iria inventar uma situação dessa. Mas ela disse que eu dizia para ela, Lídia, eu vou sair daqui de Baixio. Eu vou ser atriz um dia. Eu vou ser uma grande atriz um dia. Olha a pirralha, que louca. E aí ela disse, porque a minha família, ela vem de uma situação financeira muito simples, como, né, acho que mais da metade desse país. E eu não tinha, ela disse, você não tinha, por exemplo, as botas das Paquitas, era todo mundo comprava uma bota. E a sua bota era costurada pela sua avó, porque era mais barato comprar a napa e fazer a bota. Ela disse, por exemplo, você não tinha as maquiagens. Ela super se emocionou nessa hora, foi super bonito, porque ela encheu os olhos d'água, assim. Eu também, né, claro. E aí ela disse, você não tinha, por exemplo, as maquiagens. Ficava todo mundo se arrumando e você no camarim, assim, olhando. Aí eu não lembro disso, porque eu era realmente muito pequena. E aí ela disse, aí eu ficava pegando as maquiagens das outras meninas, assim, para você se maquiar. Aí ela encheu os olhos d'água e disse, mas quando subia no palco, não tinha maquiagem. Não tinha nada. Ela disse que eu ficava muito triste no camarim, né? Olhando as meninas se maquiando, não sei o quê. Ficava meio, tipo, ela dizia, eita, hoje ela não vai fazer bem no palco. Aí ela disse, quando você subia no palco, não tinha negócio de maquiagem. Você dava tudo. Até voou tudo, né? E aí ela disse que toda vez quando ela vinha falar comigo de ai, foi lindo você hoje no palco, não sei o que, ela disse que eu olhava para ela e dizia, mas Lídia, eu não vou ficar aqui. Um dia eu vou ser atriz, eu vou sair de Baixio, eu vou ser atriz. Ela disse que eu fazia assim, eu vou ser atriz. Cheia de orgulho. E quando foi que você saiu de Baixio? Eu saí, porque na verdade a minha mãe, ela mudou para João Pessoa e ela trouxe primeiro a minha irmã mais velha, Ângela, e aí quando ela ficou um pouquinho mais equilibrada financeiramente, ela trouxe eu e Arcângela, as duas mais próximas, e aí quando ela se estabeleceu um pouquinho mais também, cada vez que ela se ajeitava mais um pouquinho, ela conseguiu trazer os 4 filhos. São 4 filhos. São 4 filhos. E são 3 mulheres e um homem, né? E ela queria sair da cidade porque meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito pequena, eu tinha 3 anos, meu irmão era bebê. E um tio chegou para ela e falou que ela não podia se separar, porque mulher separada, eu fico muito emocionada quando eu falo nisso. Mulher separada é prostituta ou viúva. Então ela tinha que escolher o que é que ela queria ser. Você tem noção do seu irmão dizer isso para você? Forte demais. E aí eu escrevi um texto depois contando isso, que o título do texto é Sofia Fugiu. Que Sofia é minha mãe, e aí Sofia fugiu. Então minha mãe trouxe a gente para cá porque ela queria que as filhas tivessem liberdade. Assim, ela nem imaginava. Hoje eu digo, meu Deus, foi a melhor coisa que ela fez na minha vida, foi me tirar, que eu não sei se... Embora eu acho que quando está traçado, né? Quando Deus e o universo e todas as forças aí... Opera. Mas talvez tivesse sido mais difícil, não sei. Mas ela tira a gente de Baixio para a gente poder ter liberdade de ser, porque filhas de pais separados, a gente não ia conseguir ter liberdade de ser. E aí ela traz a gente, né? Que foi uma ruptura muito forte para mim, assim, porque, enfim, né? Ia se afastar de toda a família, não tinha. Até hoje, minha família em João Pessoa é minha mãe, meus irmãos e a minha cunhada e minhas sobrinhas. Eu não tenho, assim... Eu sempre vi as pessoas dizendo, porque eu vou para casa da minha tia, eu vou para casa... Eu nunca tive isso, assim, de tia. Então, isso também fez com que eu construísse uma família muito incrível em João Pessoa. Tenho, assim, uns amigos que não é de sangue porque não tem o sangue, mas tem um sangue muito mais forte. Um sangue muito mais forte. E essa Suzy que chegou em João Pessoa, ela não tinha a menor ideia de nada que ia acontecer, mas desceu na rodoviária, no ônibus, e passando ali naquele viaduto que tem por debaixo do ponto de 100 réis, tinha uma frase
tatuada, eu digo Pichada. tatuada porque um dia eu vou tatuar essa frase, mas tinha pichado assim, quem tem um sonho não dança. Não tinha a menor ideia de quem era Cazuza nessa época. Eu tinha, sei lá, acho que 9, 10, 11 anos no máximo. E eu fiquei muito impactada com essa frase, assim, quem tem um sonho não dança. E hoje eu entendo exatamente por que eu fiquei impactada, mas na época eu não tinha a menor noção. Nossa. Mas essa Suzy, ela não é muito distante da Suzy de hoje, ela não é muito distante da pessoa que está na sua frente. É uma coisa que eu tenho muito orgulho de mim, assim, é de que tem uma raiz, tem um negócio que eu não sei explicar exatamente o que é, mas que nessa época eu não compreendia e que hoje eu compreendo e que sou eu, assim. É uma alegria muito grande viver. Essa gargalhada que todo mundo fala, ela é desse lugar. Eu lembro que minha mãe, quando estava triste, ela dizia: Suzinha, eu amo ouvir sua gargalhada, minha filha. E essa gargalhada, ela vem comigo já de muito tempo, assim. A alegria que eu tenho, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que eu tenho muita alegria. Eu sou uma pessoa muito... bora, não sei o quê. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito pra cima, muito forte. Essa Suzy que chegou e que se emocionou com essa frase, ela já era assim. Ela já era assim. Ela sempre gostou de decorar poesia. Nos batizados da família, eu decorava poesia. Era doida, né? No fundo... Vista como se fosse, Uma né? pessoa que mora no interior, como eu morava, que não tem ninguém artístico na família. Na minha família não tinha um sanfoneiro, não tinha um cantor, não tem ninguém, assim, de nada, arte, de cultura. Nada. Então eu era tida como uma doida, né? Aquela menina que decorava as poesias, que ia para as festas, fazia. Minha avó ia para a igreja, quando ela voltava, eu tinha um circo no quintal com o lençol dela. Era uma briga, era surra, era não sei o quê. Promete, mas você vai fazer isso, não sei o quê. Não vou fazer, desculpa, vó. Ia para a missa e fazia a mesma coisa. Era muito mais forte que eu. A poesia vem de onde, Suzy? A minha poesia, o que eu gosto, o meu amor por poesia, Sim. eu acho que veio do berço. Do berço. Não sei. Eu decorava as poesias. E é muito louco que quando eu não conseguia decorar, eu inventava. Eu sabia o que a poesia queria dizer. Então, se eu não lembrasse das palavras na hora, eu dizia do mesmo jeito. O mesmo sentido, outras palavras com o mesmo sentido. E minha mãe dizia: Suzinha, a gente tá indo para batizado. Suzinha, não faça nada hoje não, minha filha. Assim, acho que quando não era gente de muita intimidade, né, sei lá. Sim. Aí ela dizia: faça nada hoje, não é lindo você fazer, mas não... Aí eu dizia: tá bom. Não tinha isso não. Quando chegava lá, o pessoal, aí... Fazia meu poema, fazia minha dança, fazia meu negócio. Então, desde aí, já existia o sarau de Suzy. Já existia o sarau de verdade. Já existia, é verdade, nunca tinha pensado nisso. O Camila. sarau de Suzy. Já existia o sarau de Suzy aí, eu já fazia eu dava meus pulos poéticos já. Que o sarau de Suzy, para quem não conhece, é um evento na cidade que já existe há quanto tempo, Suzy? Quando foi o primeiro sarau? Anualmente, ele acontecia mensalmente. Quando você estava aqui. Porque eu morava aqui por 17 anos. Ele aconteceu, como é? Sem interrupções, sim. digamos assim. Ininterruptamente. Ininterruptamente, todo mês, por né? 17 anos, mensal. Na terça-feira, eu lembro, não era? No começo era na terça, depois foi... Mudando. Porque ela tinha um compromisso na terça. Ela voltava outro dia. Mas foi um processo muito, muito incrível esse sarau. É uma das coisas que eu tenho mais orgulho da minha vida, assim, artística. Porque ninguém consegue segurar um sarau por 17 anos, mensal, sozinha. Não. Eu sei que eu sou muito maravilhosa, mas não consegue, né? Sim. O sarau de Suzy, ele viveu esse tempo todo, e agora ele acontece anualmente, porque eu não moro mais aqui, então ele acontece só quando eu venho em João Pessoa, porque também fazer sarau de Suzy aqui e fazer sarau de Suzy no Rio de Janeiro ou em São Paulo tem uma diferença enorme. Muito grande. Aqui é outro negócio. É outro negócio. Eu digo pro povo do Rio, quando o povo me elogia muito do sarau, eu adorei o sarau, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, você tem que ir ver o sarau em João Pessoa. Porque é outro negócio. Me deu um ciúminho aqui, você vai fazendo sarau no Rio, é? Então, o sarau, eu comecei a fazer o sarau e João Pessoa é uma cidade muito poética, é uma cidade muito artística. As pessoas aqui, elas são muito de consumir a cultura. Então, a classe artística de João Pessoa, os meus amigos, eles abraçaram esse projeto. Por isso que eu acho tão bonito que é uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha vida artística, porque, na verdade, o sarau de Suzy, ele é um abraço
da classe artística. Porque eu não conseguiria fazer um sarau por 17 anos sozinha todos os meses. Não ia ter esse público, não sei se ia ter esse público. Pode ser que tinha, mas eu gosto muito de acreditar que ele foi tão incrível por esses 17 anos, porque a classe artística abraçou. Teve um período, e você sabe disso, porque você é uma dessas pessoas, que o sarau ele virou um espaço de experimentação artística da cidade. Sim. As pessoas pensavam numa performance e me diziam, Suzy, eu quero apresentar. Sabe assim? E eu não perguntava o que a pessoa ia fazer, eu não tinha essa curadoria de tem que ter, não. Nada, era livre, né? É livre. É livre. Você quer se apresentar, você é artista e você quer se apresentar. E também quem não era artista também se apresentava. Então, assim, era muito bonita a ideia do sarau, né? Essa coisa democrática, esse espaço de expressão artística. E não era uma coisa que... Era o sarau de Suzy, porque, na verdade, ele virou o sarau de Suzy, mas ele nasceu como café em verso e prosa, porque ela queria ser intelectual. Ela queria botar uma intelectualidade no meio das coisas. Aí eu chamei café em verso e prosa. E aí Renato Félix, conversando comigo, falou, por que você não respeita o público? Aí eu, o quê? Coisa que eu mais respeito é o público. Como assim? Aí ele falou, porque ninguém chama esse sarau de café em verso e prosa. Todo mundo chama esse sarau de Suzy. Aí eu, é? Ele é. Na redação a gente tá... Quem vai pro sarau de Suzy hoje? Não, porque ontem eu fui pro sarau de Suzy. É sempre o sarau de Suzy. E aí acabou virando o sarau de Suzy. Mas ele viveu, acho que, uns 12 anos, pelo menos, ou uns 10 anos, pelo menos, como café em verso e prosa. É porque a memória nossa é muito curta e todo mundo já lembra só de sarau de Suzy. Ou então é o que Renato falou, né? Todo mundo já considerava sarau de Suzy que era sarau de Suzy. Pode ser que seja também, pode ser que seja também. Mas é uma passagem muito linda da minha carreira artística, assim. Porque, na verdade, ele era o sarau de Suzy só no nome, ele era o sarau de todo mundo, na verdade, é muito né? generoso, assim, também da sua parte, né? De abrir esses espaços, de ir lá desbravando e de trazer junto quem quiser, né? Sem muita regra, quem quisesse. Sem muita lei. Às vezes a pessoa estava lá como público, né? E você abriu o microfone, a pessoa vai lá e lê, e é um movimento que vai contagiando. Eu lembro de umas pessoas que chegavam e diziam, eu posso recitar? Aí eu, pode. Se você quiser, pode. e tinha essa coisa meio de, tipo, eu também posso? Pode. Isso. Pode, todo mundo pode. Sim. Porque recitar uma poesia, todo mundo pode, né? Assim, existe até filmes com não atores. Por que um sarau, um não artista também? Não poderia, né? O sarau, ele é esse lugar do... Aí eu não vou perder a chance, já que estamos falando de sarau, de pedir a poesia mais recitada de todos os saraus, de todos os tempos. Agora, vai, uma palhinha, pode ser? Pode. Sentada? Não sei se eu já consegui recitar sentada. Como você quiser. Vou tentar. Vai. Vou fazer para essa câmera aqui. Vai. Aí, depois de tanto amor, de tanto beijo gostoso, de tanto cheiro cheiroso, nós briguemos. E foi uma briga fatal. Cada cá fez suas trouxas. Na hora da partida, nem saímos, xinguemos. Mas xinguemos o que tinha de xingar. Baba de cururu, mandiga de sapo seco. Tu vai pro norte, eu vou pro sul. Ele olhou pra eu e disse... Eu não quero te ver, nem pintada de carvão no muro do meu quintal. Não prestou, não. Eu falei pra ele, e se eu contigo me assanhar, me levanta e faça 3 cruz. Cruz, cruz, cruz. O Brasil é muito grande, dá pra nos separar. Ele engoliu um soluço, eu engoli, foi bem uns 4, e danei o pé no mato. Andei o tanto de tempo, que nem é bom recordar. Ontem, nós se encontramos. Ninguém tentou disfarçar. Eu parti para riba dele com fogo aceso a olhar. Ele partiu para riba dele, me deu um acocho. Se eu não fosse assim um pouco mais gordinha, tava aqui era em 10 pedaços. Aí foi tanto beijo gostoso, tanto cheiro cheiroso. Então, assim, nós se lembremos, o Brasil é tão pequeno, nem dá para nos separar. E hoje o Cheirinho Cheiroso, que é um poema do Poetéia, poesia teatralizada, que eu fiz parte antes do sarau de Suzy acontecer. Hoje ele já tem coro, né? Quando eu digo, aí foi tanto beijo gostoso, tanto cheiro. Eu esperei você fazer, inclusive. Não, eu tava
de público. Eu tenho paixão por esse poema. E é a sua cara já, né? Olha pra você. Pois é, as pessoas dizem, quem é o autor? Eu digo, sou eu, porque eu estou recitando já tem bem 30 anos. Tem mesmo. O Escapião. Mas é porque é um poema que ele tem uma controvérsia, porque não é como hoje, assim, esse poema, ele é muito antigo. E hoje você tem mais noção da autoria, né? Sim. Mas quando eu comecei a dizê-lo, parecia que era de uma autora chamada Marilita Pazzoli, que eu confesso que eu também não conheço. Procurei uma época na internet e não encontrei. Aí uma vez me disseram que era Catulo da Paixão Cearense. Aí eu falei, não, gente, não é possível, porque foi um dia que ele teve esse outro feeling e escreveu esse poema, porque não parece com nada que Catulo, que pelo menos do que eu conheço de Catulo. Aí depois disseram que era de Zé da Luz. Aí eu acho que não é, porque se fosse de Zé da Luz estaria naquele livro Brasil Caboclo, porque tem tudo a ver. Enfim, é minha, alô. Pronto. Brincadeira, eu não sei de quem é exatamente. Mas... Se você souber, manda Mas que bom que você está perpetuando, né? Mas eu gostaria muito de saber a autoria desse poema. Sim. Várias pessoas já me disseram, várias pessoas, assim, eu não lembrei todas agora. Mas nunca chegou assim a uma conclusão realmente. Vocês pesquisadores, vocês que gostam pesquisem, me ajudem e mandem a resposta. Eu gostaria muito de dizer, porque é um poema que eu tenho tanta alegria em recitar e que eu acho que já faz parte tanto do meu trabalho e é o cartão postal do sarau, né? Sim. Eu adoro quando eu vejo que tem alguém que nunca foi no sarau para eu ter a desculpa de recitar ele. E mesmo quando só tem quem já foi, todo mundo quer ouvir. Eu acho. Eu gosto muito dele. Televisão, hein? Como é que foi isso? Como é que isso começou? O que aconteceu? Me conta. Era um objetivo chegar na televisão? Essa é uma pergunta que eu escuto muito e que me embaralha o juízo, porque eu sei que eu deveria dizer que era, mas não era. Assim, não era o grande objetivo da minha vida. Assim, tipo, quando eu não lembro dessa imagem, mas eu gosto muito agora de tentar construir essa memória de que eu tenho isso, de que eu criança dizia, eu vou sair daqui, eu vou ser uma atriz. Então, não era assim, eu vou fazer televisão. Eu não tinha isso. O meu objetivo sempre foi viver da minha arte. Isso é outra coisa que eu tenho muito orgulho, assim. Minha mãe me botou no curso de teatro, que eu nem contei, que é uma história ótima, mas minha mãe me botou no curso de teatro. Eu meio que... Acho que lá no fundo eu sabia que eu queria aquilo, mas eu fui meio porque ela matriculou e fui lá meio ver qual era, porque eu sou uma pessoa assim também de... Eu vou aberta para os cantos, eu vou tipo, e aí, é o quê? Qual é? Eu sou bem Betânia nesse caso, assim, de foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Às vezes nem fui chamada, mas fui lá. E, então, quando teve uma aula de Roberto Cartacho, e eu fiquei muito emocionada, e eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu falei com o meu sagrado, e eu disse, é isso que eu quero fazer, para sempre. Eu me encontrei, é isso aqui. Sabe quando você está eu tinha 15 anos e você está meio perto de terminar a escola, uma pressão para a universidade, e aí o que é o futuro, não sei o quê. E eu morria de medo disso, que eu não sabia o que é que eu queria fazer da vida. E aí naquela aula é isso que eu quero fazer para sempre. Então meu objetivo de vida, assim, a minha maior gana era de viver disso. Porque é muito difícil. Sim. Eu conheço muitos atores em João Pessoa, atrizes, que são incríveis, mas que não pode viver só da sua arte. A arte, embora seja o ofício principal, o ofício que mais dá prazer, é em um segundo plano. Sim. Nos 2 expedientes do dia, é médico, é professora, é várias outras profissões igualmente grandiosas, mas que, se pudesse, eu sei que essas pessoas que estão na minha mente agora, se pudesse, viveria da arte. E eu consegui isso. Isso eu acho uma vitória enorme. Então eu não pensava em televisão, eu pensava em viver disso. E viver disso, para mim, era fazer
tudo que tivesse ligado nisso, desde que eu não fosse para um emprego convencional normal, que era o que eu não queria. Sem desmerecer quem tem seus compromissos convencionais e tá tudo certo. Mas não era o que eu queria para mim. E a minha vida inteira eu lutei para isso. Então eu animei festa, fiz sarau, fiz performance, fui rocha de festa. Eu não tinha isso, não, eu quero estar na televisão. Não, eu queria e consegui realizar, e até hoje estou fazendo isso, era viver da minha atuação, viver da minha arte, assim. Tudo que eu tenho, tudo, assim, de um anel a um fósforo, se não foi presente, eu comprei com o dinheiro da minha arte. Isso eu tenho muito orgulho de dizer. Com o meu suor, com a minha criatividade, com o meu tutano, com tudo que tem de mais sagrado em mim. Talento. O meu talento. É que talento, fora aquele chocolate, ele é uma coisa bem maior, porque não é só talento. Acho que tem mas talento também, né? Não, tem que ter aquela coisa lá, mas você tem que ter disciplina, você tem que estudar, você tem que ir atrás. Cima, claro. Não dá para você ser muito suor. Porque senão você é um cristal bruto que precisa ser lapidado. Então, a novela, ela veio como uma consequência. Como tudo veio como consequência, né? Eu fui fazer o curso de teatro, depois eu comecei a fazer. É muito louco, assim, porque tem muitos trabalhos que eu fiz, por exemplo, que eu não gosto. Mas eu precisava fazer aquilo porque eu precisava trabalhar com aquilo, porque era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então, fiz muitos espetáculos que eu não gostava, mas... Estava lá. Eu estava atrás do que eu gostava. Estava enxergando mais na frente. Eu estava enxergando muito mais na frente. E aí comecei a fazer teatro, aí todas essas coisas que eu falei, trabalhei na Rataplan durante, sei lá, mais de 10 anos, animando festa infantil em João Pessoa, fazia performance, eu fazia tudo, assim, eu fiz sarau, acho que você já deve ter visto essa entrevista, que eu fiz sarau no velório, sabe? Porque era pra mim, e quando a mesma dedicação que eu tinha para fazer uma festa infantil, uma animação de festa infantil, eu tinha para ir para cima de um palco fazer uma protagonista, eu tinha para fazer uma figurante num filme. Era a minha verdadeira gana. Então, o cinema vem por uma consequência e a televisão vem também por uma consequência, né? Antes de fazer a primeira novela, que foi Quanto Mais Vida Melhor, que eu tive um personagem maravilhoso, que teve um desenvolvimento maravilhoso, teve um final maravilhoso, casou com Diogo Nogueira no final. Enfim, um personagem incrível, Valdirene. Eu tinha feito uma figuração numa novela da Globo, que eu já tentei achar essa novela, mas eu nem sei que novela é essa. Mas uma novela da Globo veio fazer aqui, e aí me chamaram Suzy, mas é figuração. Eu disse, eu vou, sabe? E fiz, assim, nem sei se apareci, mas esse foi o meu primeiro trabalho na Globo. Eu falei lá para um diretor outro dia, ele disse, a gente vai ter que achar essa novela. Com certeza, tem que ir atrás disso. E aí, pandemia, estava dentro de casa, Tardelli Lima estava fazendo a novela Quanto Mais Vida Melhor, e aí a produção ligou para ele e disse, o autor quer te dar um presente. Aí ele disse, meu endereço é tal. Ele, não é um presente assim, uma coisa física que vai chegar na sua casa, não. Ele quer lhe dar um presente, que ele vai criar uma personagem que vem da Paraíba para atrapalhar a história dele do personagem dele com o personagem da maravilhosa Evelyn Castro, que era Odailson e Deusa. E ele quer que você escolha a atriz que vai fazer. Eita. Ele disse que na hora falou Suzy Lopes. Aí mandaram um texto e eu gravei um vídeo. Antes de mandar para eles, eu mandei para Tardelli, lógico, né? Claro. E aí, amigo, tá ótimo, olha. mande. E aí a primeira novela veio assim, meio que um presente de Tardelli, né? Sim. Que é uma coisa também genial de você ter pessoas que fazem isso por você, assim. Eu acho que essa generosidade que você disse que eu tenho no sarau, eu acho que quando você tem de forma muito verdadeira, ela volta também. Não que eu tenha para com esse objetivo, né? Mas naturalmente. Mas eu acho que naturalmente as coisas elas estão circulando, né? Porque cada dia eu tenho muitas crenças, muitas coisas. Então, eu acho que tem a disciplina, eu acho que tem o objetivo, tem a luta, não sei o quê, mas também tem uma outra coisa aí maior, né? Tem uma coisa que diz, vem menina, vem. Vai, tu tá querendo isso, então vai. Pensou em desistir em algum momento?
Oxi! Pensei em lutar contra desistir, porque em muitos momentos da minha vida eu ficava, em alguns momentos muito raros, assim, tinha uma vozinha que dizia: mulher, é isso mesmo que tu quer? Eu dizia: cala a boca, é. Então, assim, a minha o meu pensamento em desistência, ele existiu sempre, até hoje ele existe, mas tem uma voz maior em mim que diz: vai desistir não, vai, não é isso que te faz feliz? É, então vai. Então, assim, eu sempre tive uma fé muito grande, assim, de... Não sei, vai dar certo. Eu mirava e... Ia. Hoje é assim também, eu miro de... Aponta pra fé e rema, né? É, eu acho que eu sou uma pessoa de muita fé. Sim. Eu acredito muito em mim, eu acredito muito na minha arte, eu acredito muito na arte como ferramenta de transformação de uma sociedade, de como a arte ela pode curar. Inclusive, eu nunca tive um problema de saúde sério, como ano passado, que eu tive um momento que, não de desistência, mas de me questionar de, e aí? Eu fiquei 3 meses sem fazer um trabalho, nenhum trabalho. E fiquei, tipo, e agora? Será que eu nadei e vou morrer na praia? E aí a sua mente, ela tem um poder muito grande, muito grande. Se a gente soubesse de verdade o poder da nossa mente, a gente só pensava em coisa boa. Porque tem essa coisa que é até uma expressão do momento, né, assim, de autossabotagem. Uhum. Então, em 2025 foi um ano muito difícil, embora, né, teve a estreia do Agente Secreto. Quando eu digo foi um ano muito difícil de 2025, aí eu ouvi outro dia dizer, porra, Imagina o fácil, foi como não deve difícil. ser. Mas é isso, é porque Agente Secreto eu já tinha feito, Sim. né? Agora eu estou colhendo uma coisa que eu plantei em Lá atrás. 24. Quando você filma um filme, uma novela, um negócio, você está plantando. E agora eu estou colhendo. E eu estava querendo plantar. Eu estou sempre querendo plantar. Porque os salários, os cachês, eles vêm na hora da plantação. A colheita depois é só gasto, porque você viaja para... é só gasto. E eu passei um tempão sem... Plantei muito pouco em 2025. E entrei numa noia, assim. E muito tempo depois foi que eu me toquei. Eu tive pneumonia. Do nada. Ai. Do nada, eu estava em casa, aí fui entrando nessa fase, e aí, agora, comecei a me sentir mal, fui no hospital, pneumonia. Aí, quando você tem um problema assim de saúde, tudo para, né? Uhum. Tudo para, você repensa, e eu entendi que eu mesma estava me adoecendo, que eu precisava voltar a ser a pessoa sempre confiante de eu vou conseguir, a criança de Lídia, eu vou sair daqui, você é atriz, eu precisei voltar a isso, eu precisei voltar aqui em João Pessoa, encontrar minhas pessoas aqui, fazer sarau aqui, encontrar você, encontrar Tardelli, encontrar as pessoas daqui, tomar banho de mar aqui. É muito importante vir aqui em João Pessoa, me encontrar. Embora eu não nasci em João Pessoa, mas, tipo, eu fui em Baixio agora, eu não sinto em Baixio o que eu sinto aqui, não sinto em Cajazeiro o que eu sinto aqui. Porque aqui eu cheguei com sei lá, 10, 11 anos, e aqui eu formei os meus amigos, aqui eu descobri a minha arte, aqui eu vivi aqui até 4 anos atrás, eu só moro fora de João Pessoa há 4 anos. Então, assim, a minha vida principal, assim, onde eu me forjei, é aqui em João Pessoa. Então, é aqui em João Pessoa que eu me sinto em casa, que eu me sinto conectada e que eu lembro de mim. Porque também, quando você mora numa cidade como o Rio de Janeiro, é muita coisa. Ele é muito de Caetano, assim, que ele tem aquela música, O Nome da Cidade, né? E tem um momento que ele diz Rio, que não é Rio, que é imagem, e é tanta coisa, é demais e tanto. Será que tudo me interessa? Entende? Porque quando eu cheguei no Rio, eu meio que me gastei muito também, porque eu ia para tudo, porque eu sou essa pessoa. Sim. Eu não sou a pessoa de ficar em casa me economizando. Então eu ia para tudo, eu fazia tudo, e chegou a hora que você fica esvaziada.
assim. E lembrar da sua raiz é uma coisa muito importante. É onde você se alimenta e é onde você se mantém. Lógico que você vai tendo influência de várias outras coisas. Sim. Mas aqui, nesse chão que fala assim e que é assim, é onde me fortalece. Sou eu de verdade, assim. Eu fico emocionada. Mas é emocionante mesmo te ouvir. É emocionante mesmo. Suzy, aí você falou rapidamente do agente secreto. Vamos falar um pouquinho desse processo, como é que foi tudo para você, assim, desde da gravação e ver isso agora, ver a colheita, né, como você falou, do que você plantou lá atrás. O Agente Secreto é um projeto muito feliz, porque é um projeto, assim, eu acho que, se não todo ou toda atriz e todo ator, mas quase todo atriz ou todo ator queria estar nesse projeto, porque Kleber é um diretor que eu tenho muita admiração, porque ele tem uma cinematografia muito, muito significativa, no sentido de firmação, tudo isso que eu estava falando, da minha raiz. Ele é um pouco assim, tipo, eu sempre ouvi as pessoas, quando elas queriam me elogiar, elas diziam uma coisa assim que eu ficava, meu Deus, isso pode ser uma frustração. Porque as pessoas, quando elas queriam me elogiar, elas diziam duas frases. Uma era, eu ainda te vejo na Globo, ou a Globo está te perdendo. A gente escuta muito isso, né? Você já deve ter ouvido muito isso. E eu ouvia isso e não era um objetivo da minha vida chegar na Globo ou chegar na televisão. Eu queria atuar. Atuando, eu estava feliz. E eu ficava pensando que poderia ser uma frustração para a pessoa, que talvez ela nunca me visse na Globo. Sim. E chegou uma hora que eu falei, Suzy, mas essa frustração é da pessoa, você não tem nada a ver com isso. Porque chegou uma hora que eu mesma comecei a dizer, e aí, eu nunca vou chegar na Globo? E aí depois eu disse, ei, mas não é o seu objetivo chegar na Globo. Que bom que eu cheguei e amei chegar. É uma casa que te ensina muito, porque é que nem o Rio de Janeiro, é tudo demais e tanto, será que tudo me interessa? É uma escola, é um rolo compressor passando na frente, sabe? Eu acho que você tem que chegar lá muito preparado e muito firme do que você quer, porque também, né, você pode cair em grandes armadilhas e desilusões. Mas o Agente Secreto, eu estava justamente na Globo, Sim, fazendo novela. E eu lembro que eu vi aquela entrevista que Wagner deu no Sem Censura, no Roda Viva, não lembro exatamente, mas acho que foi Roda Viva, que ele disse, o meu próximo projeto é um filme com Kleber Mendonça Filho. E eu falei, eu quero fazer esse filme. foi mesmo. Eu vi essa entrevista, eu quero fazer esse filme. E aí comecei a mentalizar isso, e aí chegou, eu também, eu tenho uma coisa que eu tenho tentado mudar, eu tenho muito acanhamento. Eu sou uma pessoa muito jogada, muito aberta, mas eu não tenho coragem de chegar assim para as pessoas e dizer, ei... Me bota no teu filme. Não tenho. Porque Kleber é um cara que eu já tinha trabalhado. Sim. Kleber, Emily, todo mundo. Sim. Mas não tenho. É uma coisa que eu queria, porque todo mundo faz isso. Outro dia eu estava conversando com um amigo ator e ele falou, você mandou uma mensagem para não sei quem que vai fazer um filme que você quer fazer, não sei o que. Eu Ai, falei, tu não. Não, imagina que eu vou mandar mensagem, menino. E ele disse, isso todo mundo faz, não é vergonha. Você está se dispondo a trabalhar. Aí eu tenho tentado mudar isso, mas com o Kleber eu não fiz, não tive essa coragem. Aí chegou o teste. E aí, estava sem fazer novela, fiz o self-tape, um self-tape super engraçado que eu estou para postar, porque tinha uma proposta de uma cena, e a cena tinha muitas coisas, que o texto era o texto da personagem de Hermila Guedes. Ah. Que geralmente eles pegam um texto e mandam para todo geral. mundo, aí depois eles vão vendo onde é que ele quer botar cada atriz e cada ator. Mas geralmente eles trabalham com um único texto para o self-tape. E aí era uma cena, e aí eu fiz uma encenação, assim. Aí mandei para minha agente, e minha agente falou, tá ótimo, mas faz um como eles realmente pediram, porque na verdade... Sim, feita. Faz um seguindo. Aí eu falei, mas eu gostei tanto desse, eu tinha chamado minha sobrinha para fazer comigo. Porque geralmente self-tape é uma câmera parada, Só aqui que nem você. essa, e você solta o texto. Só que era uma coisa que eu queria fazer Ela muito, caprichou, então eu ela queria caprichou. assim, sabe? Eu já sou de inventar mesmo nos self-tapes, mas esse eu inventei demais. A minha gente disse, faz um... Só dizendo o texto.
Aí eu disse, faço, mas se você me prometer que manda os dois. Eu ia perguntar agora qual foi Aí ela enviado. disse, Mandou mando, os dois. mas vou mandar primeiro o... Eu não me contentei. Depois, cheguei para alguém da produção que eu sabia que tinha acesso. Eu disse, vem cá, Ela quando mandou. vocês receberam, meu Deus... E ela mandou? Mandou. Aí ele disse, recebemos os dois. Mas ela estava certa. Foi maravilhoso ver o vídeo da invenção, mas a gente também precisava ver o... Porque o self-tape, na verdade, ele é um tiro no escuro, né? Sim. Porque, na verdade, não necessariamente você vai fazer aquela personagem. Então pode tudo, né? Sim. Aí eu queria arriscar, enfim. Aí chegou eu senti positividade, digamos assim. Mas não chegava de fato. Efetivamente, o convite. Vem, Venha, coisinha, vamos é fazer você. esse filme. E aí recebi o convite para voltar, que eu fiz Quanto Mais Vida Melhor, fiz Cine Hollywood e depois fiz Mar do Sertão. E aí ia ter uma outra novela, que era Rancho Fundo, que algumas personagens de Mar do Sertão ia vir para Rancho Fundo. Inicialmente, Cira, a minha personagem, não voltaria. Fiquei arrasada, chorei, berrei, acabou. Fiz Maísa, meu mundo caiu. Mas aí a Globo tem uma sala de consulta, que eles têm pessoas, Pesquisas. e agora que é online, pessoas de vários lugares do Brasil, público que realmente consome televisão, consome novela, e é a fonte de pesquisa deles. E nessas reuniões, eles chegaram à conclusão que Cira tinha que voltar. Ou seja, ela voltou pela voz do povo. Pela voz do povo, bebê! Que foi genial. Só que aí quando chegou, aí minha agente me ligou, Suzy, Cira vai voltar. Aí ela... E o agente secreto? Fiquei muito feliz, mas foi muito sufocante porque foi assim, eu saí gravei o dia inteiro, saí do Projac, fui para uma festa na Casa de Preto Gil, da Casa de Preto eu fui com minha mala para da Casa de Preto ir para o aeroporto, gravei o Agente Secreto, voltei para o Rio, no dia seguinte que eu voltei para o Rio eu já estava na Globo gravando. Foi uma coisa assim... gente... uma coisa que, tipo... E a novela estava numa trama, eu acho que a galera gosta de mim, porque a novela estava exatamente num momento da trama de que Cira não gravava muito também. Então, assim, além deles serem favoráveis a me liberar, porque eu sou um profissional que dou esse respeito muito o que estou fazendo, e quando você respeita o que você está fazendo, você também é respeitada, tinha isso, mas também teve uma conjectura aí do universo de naquele período Cira não tá gravando. Porque depois também que eu voltei, Cira gravou enlouquecidamente, assim. Ela entrou numa fase que eu ia, acho que todos os dias pro Projac gravar. E foi muito incrível, assim, reencontrar aquela coisa de voltar para casa, né? Voltar para o Nordeste, fazer um filme no Nordeste com essa galera que eu tinha vivido uma experiência incrível em 2018 de fazer Bacurau e depois de toda a trajetória do filme em 2019. Então foi um momento assim muito feliz, muito especial fazer o Agente Secreto, para além do que o filme também traz, né? Sim, sim. Artisticamente era uma grande experiência, assim. Quando eu li o roteiro, eu fiquei muito, sabe, toda vez que eu vejo a cena do trailer de Rubens, quando ele bate no jornal e diz, isso aqui vai pegar fogo! Eu pensava nisso, assim, de quando eu li, eu falei... Era a mesma sensação de quando eu li Bacurau, assim, que eu li e disse, que loucura, que coisa mais maravilhosa. Assim, é um roteiro muito... Tanto que você já viu o filme. Vi sim. Então é isso, era um roteiro muito pirante. E Kleber, ele é um diretor muito genial e muito generoso. Ele consegue fazer um vitral, assim, de... Todas as personagens vai ter o seu momentinho de brilho, de tela, assim, sabe? Vai que agora é tua hora de brilhar. Ele faz isso, sem dizer que vai fazer isso também. Ele vai filmando, mas na edição ele tem esse cuidado de, sabe, de acender os focos em todo mundo. Eu acho muito bonito isso que ele faz. Porque tem muito diretor que foca na personagem protagonista e o que couber ali vai cabendo. Kleber não, parece que ele tem mesmo esse intuito da coletividade, sabe? É muito bonito. Bacurau também tem isso, né? Em todos os filmes dele tem isso. Talvez Aquários tenha menos, porque é uma história também muito focada em Clara, né? Mas todo mundo também, mesmo em Aquários, ele
tem um momento de brilho. Ele é Valoriza, muito né? generoso e muito genial nisso, assim. Eu acho muito bonito como ele trata o trabalho de todo mundo e como ele acha um momentinho de... Um momento de cada um. Então, E essa expectativa, hein, pro Oscar, pro conta. Oscar. Foi tão lindo vocês reagindo lá às indicações. Menino, foi Todo lindo mundo na isso, né? torcida, né? É muito lindo você fazer um trabalho assim e depois você ver o trabalho ganhar, assim, né? Das pessoas falando muito. Ontem uma pessoa me encontrou assim, posso dar um abraço? Eu, pode, claro. Aí ela me deu um abraço e disse, nossa, eu nunca estive tão perto do Oscar. Eu também não. Mas é muito bonito isso, assim, de ver, principalmente depois do período tão difícil que a gente passou, né, com aquele outro presidente Sim. que tinha como objetivo criminalizar a arte e a cultura e os artistas. Então é muito bonito ver o Brasil se consumir, o Brasil se assistir, o Brasil se festejar. Porque quando você, mesmo você que não está no filme, você festeja Sim. porque é o seu país, É é uma a sua vitória cultura. nossa, né? Tipo, outro dia a pessoa falou, ai, tomara que vocês ganhem. Aí eu olhei de volta para ela e falei, tomara que a gente ganhe. Porque é isso, é o Brasil. É uma vitória nossa. E essas 4 indicações, elas são muito incríveis, né? Mas eu acho que essa do elenco, eu fiquei muito feliz. Claro, estou muito feliz por Wagner, estou muito feliz pelo filme. Mas essa porque primeiro que celebra um coletivo, né? Celebra quase 65 profissionais, eu acho. São 65 atores com fala, né? Fora a figuração, mas celebra o trabalho de 65 pessoas num filme. Isso é muito bonito, né? Significativo, né? E ele também dá luz a um trabalho que existe no silêncio, né? Um trabalho que, para a minha profissão, ele é extremamente importante. Eu sempre saudei muito os diretores de elenco. E Gabriel Domingues e a sua equipe, principalmente Carolina Martins, que é a assistente mais próxima dele, eles têm um trabalho muito bonito de ir para o teatro, ir para o cinema, de viajar no Brasil para conhecer as outras pessoas, não só aquelas pessoas que estão ali no eixo Rio e São Paulo. Então, acho que tem essa grandiosidade, né? Tem pessoas como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, que tem grandes palcos e grandes telas, mas também tem Dona Tânia, que faz Dona Sebastiana. Maravilhoso. Um artesã do interior do Rio Grande do Norte, que começa uma carreira artística brilhante aos 70 anos, Sim. sabe? Então, assim, é nessa busca de Gabriel e de Carol e de outros produtores de elenco também, de deixar essa diversidade brasileira na tela. Isso é muito rico. Demais. Né? Acabou isso dos atores do Sudeste de serem sempre eles. Tem também eles. E Kleber é tão generoso que deixa que o sulista fale como ele fala mesmo, sabe? Não fica querendo mudar sotaque de ninguém. Eu acho isso muito bonito, muito generoso. Tem que valorizar isso aí. Né? Sim, sim. Sabe assim, Kleber... E muitos paraibanos, né, Suzy? Ele quer contar uma história e ele quer contar essa história com essas pessoas. Não importa se elas não falam como o recifense fala, que a história se passa em Recife. Sim. Sabe? Tem uma coisa muito maior para ser realizada ali, para ser contada, né? Temos 8 atores paraibanos, né? Atrizes e atores. Suzy, e aí daqui pra frente, além da expectativa pro Oscar, de estar rodando aí com o filme, o que é que temos pra 26? Pra frente. Tudo vai ser diferente? Não sei, daqui pra frente eu juro que eu não sei. Tem trabalhos aí sondando a agenda. Tem um trabalho, como eu estava te falando ali no camarim, que eu vou fazer agora, mas ainda não posso falar, porque eu sou daquelas, assim, caladas vencem. Uhum. Enquanto a coisa não está assinadinha e tudo certinho, eu não... Melhor deixar quieto. Tipo, eu tô com um filme que tem já as datas meio que faladas. Aparecer uma outra coisa, eu vou conversando com essa outra coisa também. Sabe, assim, nesse sentido aí, eu não tenho exclusividade. Quem assinou primeiro é que leva. Pagou, leva. Facinha, ela é facinha. Eu sou facinha. Desde que o projeto me encante e me seduza, eu vou nele. Vai. Mas é isso, é muito louco a nossa profissão, né? Assim, no sentido
De você, tipo, ser contratado para fazer uma novela. Aí você tá ali 9 meses. Aí você esquece que aqueles 9 meses vão acabar. Quando chega no último mês, é você... Sim, Ai, meu Deus, vou fazer o que começa a se agora? desesperar. Mas agora arrumaram uma expressão ótima, que é a entre-safra. Ah, Entre-safra, eu amo agora essa expressão, porque quando acabava um contrato eu ficava desesperada de o que é que eu vou fazer agora. não. Mas agora Não há mais existe desespero. não, agora é o meu momento de respirar, de me Cuidar de reconectar, mim. cuidar de mim, e estar pronta para um para uma próximo. outra coisa. Mas que essa outra coisa não demore muito. Ei, Paulo, hein? O que é que tem? O que é que tem? Como é que é essa dinâmica aí dos dois? Ter alguém assim tão próximo, que comunga, né, desse amor pela arte. Deve ser muito, muito importante para o teu trabalho também, ter Paulo tão perto. É muito. A minha história com o Paulo ela é muito bonita porque quando eu comecei a fazer teatro com 15 anos, eu acho que um ano depois, 96, Paulo estava voltando da França com um pós-doutorado. E ele era o único doutor em teatro no Nordeste. E eu tinha uma admiração muito grande por ele, assim. Foi uma paixão platônica na minha adolescência. Mas é engraçado, quando eu digo que eu sou tímida, as pessoas... Tu é o quê? Mas assim, a minha pessoa, ela é tímida pra, tipo, dar em cima de alguém? Tá doido. Nunca, jamais. Então, assim, eu era muito apaixonada por Paulo, mas... aqui. Quietinha. E ele também, a gente tem 23 anos de diferença. Hoje, esses 23 anos de diferença não tem importância. Mas quando eu tinha 15 anos, Sim. essa diferença, ela Pesava um pouco, né? Então, Paulo, assim, nunca olhou para mim com olhos de paquera, né? Nunca. E eu tinha uma admiração incrível e eu fui meio que... Eu era casado, tinha menino pequeno, eu bem novinha, virgem, sabe? Era muito... Não ornava, né? Não ornava. Eu fui transformando essa paixão platônica. Paulo chegava, eu não conseguia falar, eu ficava... Então, eu fui transformando nisso em uma admiração artística. Eu lia todos os livros dele, via as peças. E quando ele fez aquela peça, era Noite Escura, na igreja, lá no centro da cidade, eu ia quase todos os dias assistir a peça. Já sabia as falas decoradas. Se alguém faltasse, eu poderia substituir. E aí, também fui viver minha vida, né? Namorei, enfim, fui fazer minha vida. Em 2009, eu entro na universidade, ele é professor e a gente se reconecta. Então, que a gente sempre esteve ligados, assim, no sentido de que a cidade é pequena, o meio artístico é menor ainda, vendo, então a gente né? estava sempre Se encontrando, estava sempre ali, existia. Mas a gente se conecta de verdade aí, porque ele era um professor que me interessava muito, e de verdade, assim, quando eu digo ele era um professor que me interessava muito, as pessoas já maldam. Não, mas ele me interessava mesmo pela coisa do professor, assim, as aulas dele são muito incríveis, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Então, foi um professor que eu me aproximei muito. E levei muito tempo para entender que, na verdade, aquela admiração toda, aquela coisa toda, tinha um outro sentimento por trás. Assim, eu demorei muito para aceitar. Não, para perceber mesmo, para entender mesmo. Assim. Ele se separou e aí a gente ficou mais próximo ainda. E todo sarau ele estava, ele começou a ser muito presente na minha vida, porque ele é muito companheiro, assim. E aí a gente começou a ficar, eu meio que escondia da galera, que estava namorando com um professor, não contava, era aquela coisa assim. Só que aí era muito engraçado, porque eu chegava no canto, Paulo também chegava, eu ia embora, Paulo também ia embora. Chegou uma hora que todo mundo... Tem uma história que é ótima, eu ainda não tinha assumido meu namoro com o Paulo para as pessoas, assim, para a classe artística, os amigos mais próximos desconfiavam, porque nem Nica, por exemplo, que era muito amiga, próximo. Eu contava. E aí teve um dia que a gente estava tomando uma cerveja, todo mundo, assim, depois de uma Paixão de Cristo... Tatá Tardelli estava sentado do meu lado, Paulo lá do outro lado. Aí Paulo querendo ir embora, Paulo fazia assim, ó. Ai, meu Deus. Aqui estava Tardelli, você lá. E aí, Tatá, eu acho que eu já vou embora, eu toda assim, né? Aí ele disse, por que tu não paga carona com o Paulo? Paulo mora lá pro lado que tu mora mesmo. Facilitou, já sabia. E a gente, né, se assume, faz esse casal, que eu acho que é muito bonito, assim, pela parceria. Paulo também passou por um momento muito interessante assim, na vida, porque, na verdade, quando Paulo se envolve com a arte, ele queria ser ator. Só que aí engravidou, né, Malu, que era a namorada dele na época,
Joana. Então, quando ele se viu pai, isso é uma coisa muito bonita, assim. Quando ele se viu, porque como eu nunca abri mão de nada da minha vida pela minha profissão, quando ele me contou isso, eu vi uma coisa muito bonita nele, porque ele se viu pai e ele viu que ele não podia mais ser ator porque não tinha como ele sustentar a filha. E ele queria participar também financeiramente da vida da filha. Então ele vira professor. E aí ele foi professor por 40 anos. A gente já estava junto quando ele se aposenta, e aí ele começa. É muito bonito isso. Uma pessoa com. Acho que Paulo se aposentou com 60 anos, eu acho. Ele está com 69 hoje. Acho que ele se aposentou com 60 ou 62, sei lá, por aí. E ele começa a buscar a profissão que ele sempre quis, que é o ator. Sabe? Mas logo no começo do nosso namoro a gente fez uma coisa maravilhosa, que foi o espetáculo Mercedes, que ele escreveu para mim. E eu acho que Mercedes, tipo, a gente casou em 2020, casado no papel mesmo, mas eu considero que eu e Paulo casamos quando a gente fez Mercedes. Porque, de fato, a gente começou a viver assim. Eu fui morar na casa dele na época de Mercedes. E a gente estava muito junto e chegou uma hora que eu falei, eita, caralho, tô casada, valha. Eu nem percebi. Eita, tô casada. E é muito incrível ser casada com uma pessoa que comunga das mesmas coisas que você. Por exemplo, quando a Globo chegou e me tira para ir morar no Rio de Janeiro para fazer novela, ele tinha o luxo de já ser aposentado e pegar as coisinhas dele também e ir comigo. Entendeu? Assim, sem pensar o que é que ele ia fazer da vida. Mas foi muito bom também para ele, porque aí ele fez participação em várias novelas. Se você for se brincar, se for fazer a conta, Paulo tem mais novela do que eu. Só que as minhas personagens, elas foram do começo ao final da novela. Mas Paulo, ele fez participações, assim, se for contar quantas novelas ele fez e quantas eu fiz, ele fez mais. Só que ele fez participações. E eu fiz personagem, né? Do começo ao final. Mas foi muito bom para ele. Então, assim, eu também me sinto muito feliz de que ele foi para o Rio para poder estar junto comigo, mas foi frutífero para ele também, né? Eu acho que a gente é bem feliz. Ai, resumindo. Suzy, deixa assim, uma frase ou alguma coisa que você traz com você sempre, assim, algo que que te inspira, que te motiva. Pode ser uma frase, pode ser uma música, pode ser, sei lá, qualquer coisa que você pensa sempre, assim, que vem sempre. Quem tem um sonho não dança. Obrigada, Suzy. Foi bom demais ter você aqui com a gente. Obrigada. Tão generosa sempre, né? Sucesso para você. A casa tá sempre aberta. Oba. O palco é seu. Oba. E a gente vai ficando por aqui e se encontra no próximo episódio. Até lá.